Nós vamos começar os estudos introdutórios hoje. É um livro que não é possível fazer um único estudo introdutório. Então, durante essa semana inteira, nós teremos introdução ao livro de Números. Introdução, de tão fantástico que ele é. Se você gostou de Gênesis, que coisa boa. Não tem como não gostar de Gênesis. Êxodo, então, é maravilhoso. Levítico, que a gente quase não lia, e quando lia não entendia nada, passamos a entender. Graças a Deus pela vida do pastor Arnaud e toda a equipe de Formosa, e pela vida de todos os pastores que na sede e evangelistas trabalharam com o livro de Levítico. E eu quero te dar uma notícia maravilhosa. Números é muito mais do que números, eu te garanto. Números não se resume em números ou contagem. Números é muito mais. Eu te garanto que você, ao final dessa semana, quando terminarmos toda a introdução do livro de Números, e na semana que vem, aí sim, começarmos o capítulo número 1, você ficará simplesmente assustado e maravilhado com um livro desse. Mas pastor, vamos ser francos, como é que a gente fica maravilhado se simplesmente ao abrir, obrigado meu amado pastor, em Números capítulo 1, vem simplesmente a seguinte narrativa: número dos filhos de Gade, estas são as gerações, número dos filhos de Judá, número dos filhos, e ao total tantos mil, tantos mil, tantos mil. Meu Deus do céu, pastor, por Cristo, o que tem de tão empolgante em um livro que começa falando de números, continua no capítulo 2, 3 e 4 falando de somas, né? Abandonou o direito, está começando a gostar de matemática? Não. Eu até hoje tenho problemas sérios com as ciências exatas, principalmente com a matemática. Tenho certeza, consegui terminar o meu primeiro grau e o meu segundo grau por misericórdia de Cristo. Eu tenho amigos da área de matemática que dizem que eu não sei raciocinar, muito menos raciocínio lógico. Então, louvado seja o nome do Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vejo os meninos na igreja que somam, dividem, multiplicam e brincam com a matemática, eu fico entusiasmado. Para mim, o melhor professor de todos os tempos é aquele que simplesmente consegue ensinar matemática. Meus parabéns para você, meu amigo. Deus lhe deu capacidade acima de todos nós. Agora, é óbvio que o livro começa falando de números. O quantum total de cada um das tribos de Israel era tanto, e tanto, e tanto. Por quê? Porque o Senhor estava preparando este povo para as grandes batalhas. E salvo melhor juízo, o mesmo Deus que mandou Moisés fazer o primeiro recenseamento, ele simplesmente lá em Mateus, ele falando em uma parábola, ele diz: quem é o rei que indo para uma guerra não conta o povo que tem? Olhe para cá. Me responda. Moisés, você que gosta de números, Deus não sabia quanta gente tinha no meio do povo? Ou será que nós temos um Deus, Ivan, que precisa que o homem conte para ele saber quantos filhos de Rubem tinha? Filhos de Gade, Issacar, Manassés, Efraim. Será que ele não sabia? Eu tenho a ligeira impressão que depois que essa contagem terminou, Delmon, o povo olhou para o céu e disse: a gente só vai para a batalha porque você está mandando. Porque nós não temos condições nenhuma de ganhar guerra nenhuma e de entrar em terra nenhuma. Preste atenção no que eu estou te falando. É interessante um livro como esse, porque começa com contagem.
E sabe, qualquer um que tivesse noção mínima militar, saberia que a contagem total ia gerar no povo, Josué, você que é militar, medo, e muito medo, porque a gente sabe que o inimigo não brinca. Mas é interessante, o livro começa, conte, veja quanto vocês são, veja o quanto vocês são pequenos em relação a todas as outras nações. Agora presta atenção, confia, porque eu não brinquei, eu tirei vocês do Egito com mão forte, então confia. E aí eles saem, eles vão imediatamente trabalhando e trabalhando e trabalhando, e depois da contagem Deus começa algo estranho. Para quem está indo para uma guerra, contar, beleza, dizer quem é o chefe de cada tribo, beleza, organizar cada tribo no arraial, ótimo. Mas vem cá, o que deu em Deus simplesmente para parar com a estratégia militar e mandar cuidar de templo e de culto no capítulo 3 e 4? Que loucura é essa? Que insanidade é essa? Porque quando se vai para uma guerra, a última coisa que se pensa é o quê? Em culto, em chofar, em trombetas, em quem vai levar o que da casa de Deus. E o pior, Deus ainda traz um problema sério. Os levitas que podiam brigar maravilhosamente, pensa comigo, você se lembra? Se lembra daquela história do boi que levantaram, o bezerro de ouro, quando Moisés disse, olha, quem tem zelo pelo Senhor que se levante e mate os bandidos no meio do povo que se quebraram a idolatria. Quem se levantou para matar? Os levitas. Quem sabia muito bem mexer em arma? Os levitas. Quem era destemido? Os malucos dos levitas. E aí Deus simplesmente diz, a tribo de Levi não vai brigar. Deus está de piada, né? Deus está brincando com a cara da gente. Porque são esses xiitas doidos dos levitas que são os primeiros a pegar na arma e matar quem está na reta. Que Deus louco é esse que tira o melhor do nosso armamento? Que são esses doidos. Que coisa estranha. Mas Deus olha e diz, eles vão me servir no templo. Como é que é? A gente vai para a guerra e vai ter que ter culto. É isso mesmo. A gente vai para a guerra e vai ter gente te louvando. É isso mesmo. A gente vai para a guerra e o Senhor está preocupado com pães da proposição, com óleo encandelado. Está brincando com a gente. Que Deus é esse? Que Deus é esse que... Primeiro, humilha a gente com esse número. Segundo lugar, tira quem pode estar na frente. Ainda bota para cuidar de templo, de tabernáculo. Está brincando com a gente. Mas tá bom, vamos. Nós vamos. Nós, os príncipes, vamos trazer as ofertas. E nós vamos caminhar e caminhar e caminhar. E aí vem a grande Páscoa. A segunda Páscoa do povo. Aquele momento glorioso. Um ano inteiro tinha se passado. Alguns intérpretes dizem 2 anos tinham se passado. E aí, Elton, vem a Páscoa. E eles comemoram a Páscoa. E a palavra de Deus diz em Levítico capítulo 10. Levítico não, Números capítulo 10. Que a nuvem se levanta. E todo mundo sabe. Quando a nuvem se levantava, lá e vai nós tudo atrás. É a nuvem na frente e a gente atrás da nuvem. 20 dias se passam, chegamos. 20 dias se passam, chegamos e chegou o momento da conquista. Chegou o momento da guerra. Chegou o momento
E não vamos temer, é lógico que nós não vamos temer, é lógico que não vamos temer, por uma razão extremamente simples. Quem fez o que Deus fez, que não foi retirar da mão do maior poder e império do mundo, não nos vai botar dentro dessa terra, e não vai destruir povo a povo, é lógico que vai. Vamos espiar a terra. Eu estou em Números capítulo 13. Olha que interessante. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, e de cada tribo de seus pais enviarás um homem, segundo cada qual príncipe entre eles. E enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor, todos aqueles homens que eram cabeças dos filhos de Israel. De Ruben, Samua. De Simeão, Safate. De Judá, Calebe. Isacar, Gigeal. Efraim, Oséias, depois chamado de Josué. Da tribo de Benjamim, Paute. Zebulon, Gadiel. Da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade. E da tribo de Dan, Amiel. Da tribo de Asser, Setur. Da tribo de Naphtali, Nabi. Da tribo de Gade, Guel. E eles foram e espiaram. Eles viram a terra. E a terra era fantástica. E eles voltam cheios de medo. Morrendo de medo. E os irmãos conhecem perfeitamente a história. A narrativa simplesmente está aqui no capítulo 13, versículo 25. Escute. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra e caminhar, e vieram Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e deram conta a eles de toda a congregação e mostraram o fruto da terra. E relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nela é poderoso, as cidades são grandes, fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar, ao ribeiro do Jordão. Então Calebe, que já estava vendo aonde a conversa ia cair, Calebe fez calar o povo, príncipe como era, e disse: eia, subamos, possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. E diante dos filhos de Israel inflamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E ali vimos também os gigantes, os filhos de Enaque. A esperança foi, o medo se instala, o pavor e o terror são a nota de ordem. E o povo começa a chorar e reclamar e murmurar, e olha para Moisés e diz: você tirou a gente do Egito para morrer aqui? Foi isso que você fez? E eu acho fantástico, fantástico, fantástico. Versículo 6 do capítulo 14, Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação: a terra pelo qual estamos passando a espiar é boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. Versículo 10.
E mesmo depois de todo o discurso inflamado de Josué, eles se levantaram, foi para apedrejar Josué e Caleb. E eu sei que você conhece a história. Eu sei que você sabe que no capítulo 14, a ira do Senhor se acende. E quando a ira do Senhor se acende, o Senhor disse: eu vou matar. Porque já reclamaram demais, já murmuraram demais. Eu vou matar. E eu vou fazer de ti, Moisés, uma grande nação. Moisés intercede. Moisés pede. E olha o versículo 18. O Senhor é longânimo. Moisés falando com Deus, grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, e não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade desse povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado esse povo, desde a terra do Egito até aqui. Sublinha o versículo 20. Ele é o centro de Levítico. Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, Moisés, eu lhes perdoei. Aqui está Números. Porque Números é muito mais que números. Números é um apetrecho que quando foram traduzir a Bíblia do original hebraico para o grego, a Septuaginta, ao lerem os grandes escritores e tradutores da palavra de Deus, eles viram que Números se dividia exatamente em dois grandes censos, o do capítulo 1 e o do capítulo 26. E em razão dos dois grandes censos, você tem uma geração que, mesmo vendo toda a glória de Deus, morreu no deserto. Mas você tem uma segunda geração, de um segundo censo, que cresce vendo os seus pais e avós morrerem, e entendem quão grande é o Senhor, e que entram na terra prometida. Daí porque escolheram Números, porque os dois censos nos fazem entender algo de muito profundo na palavra de Deus. Mas escute, Números é a descrição de um povo que sai da escravidão. Números é a história de um povo que caminha pelo deserto, diante de um Deus que está junto com eles, que não lhes deixa faltar absolutamente nada, que tem sua mão estendida a toda manhã, a toda tarde e a toda noite, e que infelizmente opta pela incredulidade. Números não é um livro que se lê rápido. Números não é um livro que se pensa rapidamente, que se pulam capítulos. A seriedade de Números é tão grande que o apóstolo Paulo, tomado pelo Senhor, abra comigo em 1 Coríntios capítulo 10. Abra rapidamente, 1 Coríntios capítulo 10. O apóstolo Paulo, simplesmente vendo a seriedade de um livro como esse, ele diz: olha, Números é muito mais para cada um de vós da igreja de Corinto do que em qualquer outro canto. E a igreja de Corinto não era qualquer uma, ela tinha todos os dons, ela era pentecostal, era cheia do Espírito, não se brincava na igreja de Corinto, a glória de Deus se manifestava, e todos os dias. E Paulo chegando e olhando para aquela igreja, e vendo que eles estavam começando a trilhar caminhos absolutamente paralelos ao do povo de Israel, escute o que Paulo disse.
Eu nem vou precisar pregar sobre esse ponto. Eu quero que você abra a sua Bíblia e eu quero que você veja agora. 1 Coríntios. Porque o Senhor me pediu hoje à tarde para não falar, somente ler. E Ele sabe o que Ele quer fazer essa noite. Em nome do Senhor, escute. E olhe, eu quero que cada letra pule para o teu coração. Eu trago agora cativo o coração de cada um de vocês à palavra de Deus. Em nome do Senhor. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estavam sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Está falando de quem? Está falando daquele povo que ao ser liberto, simplesmente no momento de maior agonia da sua vida, viu a nuvem passar para de trás e viu Faraó, o maior guerreiro, do maior exército, do maior império na época, parar sem poder chegar perto. E viu um mar se abrir. E eles atravessarem. E só depois que a nuvem passou é que Faraó veio. E tendo sido todos batizados assim na nuvem, versículo 2, como no mar, com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual. Era gente que via pão cair do céu, toda manhã. E como um orvalho maravilhoso, a graça de Deus se renovava a cada manhã, e eles tinham algo que eles não sabiam nem o que era, mas que era maravilhoso. E eles perguntaram: o que é isso? E o nome passou a ser: o que é isso? Manhu ou maná. Irmãos, versículo 4. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, que era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras. Pastor, não tenho ídolos em casa. Ah, é? E o teu coração? Será que o meu coração e o teu coração não é como o de Coré? Que olha para o velhinho de 80 anos, agora com 82 anos, e o outro velhinho de 83 com agora 85, e diz: o que esse velho está fazendo na frente? Quem disse que esse velho pode ser sacerdote? Eu é que tinha que estar. Eu é que tinha que falar. Eu é que tinha que me manifestar. O que aconteceu com Coré? Datã, Abirão, tu te lembras? Não, pastor. O orgulho não pega a minha vida, é? Pelo que eu sei, no nível de números, a irmã de Moisés e o irmão de Moisés se levantam contra ele. Quer algo mais peçonhento que o seu e o meu coração? Quer algo mais triste que o meu e o seu coração? Tu te lembras que Jeremias dizia: enganoso é o coração, quem poderá decliná-lo? Graças a Deus, pastor, números não é para mim, porque o meu coração é só de Jesus. Que bom. O versículo 7 diz que, já que não temos na nossa igreja, mas só em Corinto, cuidado com idólatras, como foram alguns deles.
Porque está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para divertir-se, e praticaram imoralidades. Então vós não pratiqueis imoralidades, como alguns deles o fizeram, e caíram num só 23 mil. Não, graças a Deus, Números está bem longe de nós. E graças a Deus, não há prostituição, não há lascívia, não há sexo fora do casamento, não é verdade? Não há vontade de deixar a esposa por causa da novinha que surgiu, não é verdade? Graças a Deus, Números não existe aqui. Graças a Deus eu não preciso ficar torcendo para minha mulher morrer. Não é verdade? Que bom que Números não se aplica mais ao Novo Testamento, só a igreja de Corinto. Glória a Deus. Aqui, nem murmureis, versículo 10. Como alguns deles, e foram destruídos. Graças a Deus, né, irmãos? Se o culto atrasa 5 minutos, todo mundo está em paz. Se a palavra não está boa, todo mundo sai falando bem, dizendo: o Senhor falou. Graças a Deus. E se o louvor não foi tão perfeito, todo mundo sai dizendo: poxa, como o Senhor me tocou no louvor. Que coisa boa. Talvez Números não faça tanto sentido no Brasil para Cristo, né? Graças a Deus. Mas se talvez o teu coração é como o meu coração, Números cai de forma maravilhosa. Cada vírgula, cada oração, cada parágrafo, cada texto virá de forma fantástica ao nosso coração. E olha o que em 1 Coríntios diz. Versículo 11 e 12. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa e de nossos filhos, para que simplesmente o fim dos séculos possa chegar. E bota uma coisa no coração: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Veja que não caia. Amados irmãos, Números é livro que expõe a mais vergonhosa da nossa essência, que é o nosso coração. Números é livro que nos pega, nos amassa, nos tritura e nos faz simplesmente entender quão podres somos se não for a misericórdia de Deus. Números está no auge da reclamação, da murmuração, do ódio, da inveja, do ciúme, do fracasso, da morte, do levantar. Números é meu coração e o teu coração. Números é o Senhor dizendo: abre o olho, porque eu estou conduzindo o meu povo para a terra santa. E não é todo mundo que quer que vai chegar, não. Vai ter gente que vai morrer no deserto. Porque eu sou santo e comigo não se brinca. Eu sou Deus e diante de mim não se brinca. E não se levanta com brincadeira diante da minha presença. Em Números nós nos lembramos que nós não somos daqui, que isso aqui é mero deserto, que não adianta ficar se agarrando à areia, que não adianta querer que a água flua, se o Senhor não quiser que ela flua. Não se tem tenda se o Senhor não determina a tenda, que se anda quando o Senhor anda, que se para quando o Senhor diz pare, e que simplesmente a glória de Deus se manifesta quando Ele quiser, até para fulminar e matar. Números é um alerta, porque o Senhor está voltando. O Senhor está chegando. Canaã está perto. Ritaralabacanturiandas. E o Senhor me manda avisar que Ele não quer ninguém caído no deserto.
Arruma a tua vida, que eu vou arrumar a minha. Arruma teus olhos, porque eu vou arrumar os meus. Arruma a tua mente, porque eu vou arrumar a minha. Arruma teu caminho, porque eu vou arrumar o meu, porque Ele é santo, e nós não vamos cair no deserto, nós vamos chegar a Canaã. E nós vamos ver cada erro, nós vamos ver cada problema, nós vamos ver cada detalhe, e o Senhor todos os dias nos falará. Eu não sei se você assiste os áudios de manhã, de tarde, de noite, mas o Senhor vai falar como nunca num livro como esse. E eu e você vamos ser contados não na geração que caiu no deserto, nós vamos estar no meio daqueles que vão entrar em Canaã, em nome do Senhor Jesus. A minha mãe tem umas orações atrevidas. Só idosos fazem isso. Porque idoso já passou pelo que tinha que passar, já perdeu o que tinha que perder, já ganhou o que tinha que ganhar. Para idoso tudo é lucro. Por isso que Moisés fazia o que fazia. A minha mãe ora, irmãos. A minha mãe ora por cada um de vocês. E ela diz, eu não quero perder um. E não é só para Covid, não. Você que está em casa, está me ouvindo? A tua pastora ora por você. Eu sei que você está doente. Eu sei que você vai se recuperar. Não é só para Covid, não. Minha mãe ora, é para a gente chegar no céu. Você sabia que a minha irmã mais velha chamava-se Sara, e ela era há um ano e meio, mais velha que a Geide? E você sabia que minha mãe não pôde abraçar a sua filha por causa de uma oração dela? Ela disse assim, Senhor, se tu me deres algum filho para ir para o inferno, leva logo porque eu não quero abraçar. E o Senhor respondeu, Sara ia trazer problemas para minha mãe. Agora só deixa viver quem vai para o céu e te serve na casa. Tu achas que ela não olha para cada um de vós como filhos? Nós vamos entrar no céu. Nós vamos entrar em Canaã. O Senhor vai nos conduzir. Nós temos direção. Agora olhe para mim. Tem algo fantástico em Números. Números tem um povo que cai, e Caio, cai, e cai. Ô Caio. Toda hora cai. Mas Números tem um velhinho de 83 anos, que olha para o céu e diz, tu és longânimo, tu és maravilhoso, tu és bondoso, não mata esse povo não, não tenta levantar uma geração por mim não, eu tenho 2 filhos, ó Deus, eu tenho 2 filhos, até isso foi problema na vida de Moisés, a esposa com quem ele casou e os filhos. Vieram para perto dele e disseram, rapaz, você não pode estar na nossa frente. Você é casado com uma midianita? Coitado. Coitado. Mas sabe, Gil, ele pede ao povo. E o coração do livro de Números é exatamente, eu te ouvi. Você se lembra do versículo que lemos? Eu te ouvi. Você sabe por que eu e você vamos entrar no céu? Porque existe um que é maior do que Moisés, e que está ao lado do Pai, intercedendo por nós. E o Pai todo dia olha para ele e diz, eu te ouvi.
É sério? Abra Hebreus, capítulo 3. Eu não preciso nem explicar o texto, é autoexplicativo. É autoexplicativo, Hebreus, capítulo 3. Olha o que diz. Do versículo 1 até o versículo 6, fala de Moisés como servo fiel. Mas a partir do versículo 6 e 7 em diante, já fala Cristo como alguém superior a Moisés. E escute, por gentileza, com os olhos vidrados na palavra de Deus. É o Senhor que vai falar com você diretamente. Versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos, o quê? Como foi na provocação do dia da tentação, aonde? Está vendo o problema de números? É o mesmo problema meu e seu, coração. É coração que escuta a palavra de Deus e fica duro. É coração que ouve a graça de Deus e fica duro. Não endureçais o vosso coração. Olha o versículo 9. Onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as obras da minha mão por 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Está lá em Levítico 14, Deus dizendo, eu te ouvi, mas essa galerinha de 20 anos para cima, não entra em Canaã no meu descanso. Agora olha aqui, versículo 12, tende cuidado, você está ouvindo Deus falar com você? Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver no meio de vós, perverso de coração, de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo, mas pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nós temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim. Não é guardar por um tempo, é até o último dia, respiro da vida, com confiança, e desde que o princípio lhes temos afirmado, enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi na provocação. Como Josué disse, olha, não endurece o coração. Como Caleb disse, não endurece o coração, vamos confiar no Senhor. O grande pecado foi a incredulidade. Ora, versículo 16, os quais, tendo ouvido, se rebelaram, e não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés. E contra quem se indignou por 40 anos, não foi com eles que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto. E contra quem jurou que não entrariam no descanso, senão contra os que foram desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Agora escute. Temamos, portanto, que sendo deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguém de vós tenha falhado. O Senhor não mandou a gente confiar que Ele ia voltar para buscar a gente. Ele em João, ele disse, crede em Deus, mas também crede em mim. Ele disse, na casa do meu pai há muita morada. E se não fosse assim, eu teria dito para vocês, não tem morada, mas tem. Agora presta atenção, eu amo tanto vocês, que eu estou dizendo, eu estou indo preparar lugar e eu vou buscar vocês. E quando eu preparar, eu retorno e eu busco vocês. Como é que está teu coração? Você está guardando isso? Você vive todo dia olhando para o céu como se Cristo estivesse voltando.
Você aguarda a vinda dele? Você espera o Senhor? Ou o tempo passou e isso esfriou do meu coração e do teu coração? Fica tranquilo. Incredulidade gera ódio em Deus. Incredulidade te faz ficar para a grande tribulação. Preocupa não. Pastor, como eu faço? Porque meu coração está muito pequeno. Como é que eu faço? Porque depois que eu vi toda essa pandemia, eu acabei desconfiando do próprio Deus. Como é que eu faço? Porque está difícil. Está difícil. Versículo 9 de Hebreus 4. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes ao olho daquele que perante ele teremos que prestar contas de tudo. Agora escute. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou nos céus, conservemos firme a nossa confiança. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, assim de recebermos misericórdia e acharmos graça para a ocasião oportuna. Você entendeu o que esse texto está dizendo? Você entendeu que ele se refere a números? Você entendeu que assim como Moisés intercedeu e simplesmente Deus, lá em Números 14, volte por gentileza, Deus disse o seguinte: olha, por tua causa eu não vou matar, e simplesmente depois que Moisés diz: Senhor, tu és longânimo, tu és grande em misericórdia, tem misericórdia da iniquidade, perdoa esse povo. Aí tornou o Senhor, versículo 20, segundo a tua palavra, eu perdoei. Jesus, todo dia está ao lado do Pai dizendo: calma. Pai, calma. O teu Espírito está lá. E o teu Espírito é que convence do pecado, do juízo e da justiça. Cristo todo dia intercede por nós, para que nenhum de nós caia no deserto, para que todos nós cheguemos a Canaã. Números é livro de misericórdia. Números é livro de Moisés, onde Moisés abre mão de absolutamente tudo, absolutamente toda a glória, toda a possibilidade, toda a pompa, que inclusive Deus poderia lhe dar, e simplesmente diz: se não quer levar esse povo, então risca o meu nome. Você já imaginou o que Cristo deve dizer para o Pai? Você já imaginou que Cristo deve falar com o Pai, por mim e por você, intercedendo como sumo sacerdote, para ver se a gente chega onde Ele está preparando para a gente lugar? Será que não está na hora da gente parar de cochear entre dois pensamentos? Será que não está na hora da gente se levantar e estar à altura do sumo sacerdote que temos?
Será que não está na hora de simplesmente vivermos à altura da graça, da misericórdia e da glória de Deus? Porque Números nos convida a isso. Números é tão relevante que Jesus, para explicar a Nicodemos que ele era o Filho de Deus e que ele estava ali, não para redimir Israel, mas a humanidade inteira, Jesus chega a dizer: olha, você vai entender que eu sou o Filho de Deus, porque assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que eu, o Filho do Homem, seja levantado, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Eu te desafio, a cada dia, abrir o coração para a leitura diária de Números. Mas eu te desafio a dizer: Senhor, eu não quero viver como eu estou. Eu quero viver à altura da Tua palavra. Porque Números é livro de misericórdia. Mas o próprio apóstolo Paulo diz: olha, aproveita o tempo, porque chegará tempo em que não haverá mais. Pastor, está tudo tão difícil. Acho que não era bom ler Números agora, não. É melhor Salmos, cânticos amorosos. É mesmo? Será por quê? Será que é coincidência estarmos estudando capítulo a capítulo e cair exatamente em Números no momento de uma pandemia como essa? Você não já notou que a maioria tem um medo danado de morrer? E você sabe por quê? Porque ama o deserto. Porque ama as areias do deserto. Porque ama o calor do deserto. Porque ama as serpentes do deserto. Mal sabendo que Canaã é bem ali. Canaã é bem ali. Quem constrói sua vida no deserto vai colher o que plantou. Quem constrói sua vida na areia escaldante do deserto colherá o quê? Tempestade de areia. Não se preocupe. Deus pede para avisar: calma, Canaã é bem ali, e ela está chegando para todos nós. Irmãos, convenhamos, Números é muito mais que números. E eu te convido a se render ao Deus de Números. Senhor meu Deus, é sério, nós estamos, tal como o teu povo, caminhando no deserto. Nos perdoe a incredulidade, Deus, é verdade, nos perdoe a incredulidade, nos perdoe o amor pelo deserto, pelo sol escaldante, pelas areias do deserto. Nos perdoe, Senhor, até pela falta que sentimos de todos os alimentos maravilhosos e fantásticos do terrível Egito. Dá-nos os olhos voltados para Ti. Dá-nos os olhos voltados para a Tua presença. Faz-nos, glórias a Ti, não sair da nuvem e nem da tocha de fogo. Guia-nos, Senhor, toda manhã com Tua nuvem,
toda noite com tua tocha. E no momento de enfrentar gigantes, traz a nós o espírito de Caleb e o espírito de Josué. Senhor, se há incredulidade no meu coração, escuta a oração de Moisés, do grande Moisés, do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus Pai. Não deixe a mim e nenhum dos meus irmãos perecermos no deserto. Mas levanta-nos para a honra e glória do teu nome. Ó Cristo, sumo sacerdote, tu és a única coisa que temos. Eu e meu irmão não podemos confiar no nosso coração, na nossa habilidade, na nossa mente, no nosso poder. O máximo que nós vamos produzir é rebeldia. Cristo, se eu confiar no meu coração, eu vou falar mal da liderança, eu vou falar mal da administração, eu vou ser mais um murmurador, vou falar mal do meu irmão, vou falar mal de tudo, não vou estar satisfeito com nada. E eu sei que eu vou cair no deserto. Mas se eu confiar em Ti, Cristo, e abrir meu coração para Ti, quando ouvir a Tua voz, não endurecer o meu coração, Cristo. E aí eu te peço, quebra meu coração, muda meu coração, dá-me um coração novo, muda meus pensamentos, muda minha alma, ajuda-me a ser da segunda geração que vê a morte dos pais e dos avós e não reclama, sabe que é a mão justa de Deus. Ajuda-me a olhar para Ti como autor e consumador de minha fé, mas não para de interceder por mim e meus irmãos, ó Cristo amado, para que cheguemos à Tua presença. Obrigado, Cristo, porque números é muito mais que números. E nós Te adoramos por isso. E nos rendemos à Tua graça. Muito obrigado. Que o Senhor abençoe. Nós vamos agora orar pelos irmãos da live. Vamos encerrar a live. Sei que ainda é 8:20, mas a gente tem que mostrar muita coisa importante para você aqui dentro da igreja. Tem coisa bonita, tá bom? Mas aí é assunto interno. Senhor, abençoa nossos irmãos que estão na live. Toma em Tuas mãos. Senhor, eu Te agradeço. Não puderam vir. Senhor, fortifica. Nós que estamos aqui, clamamos por bênçãos especiais na vida deles. Meu irmão da live, amanhã à noite culto, hein? Esteja conosco. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo habitem em tua vida hoje para todo sempre. Amém.